Em nossa reflexão de hoje, nós vamos responder uma pergunta que de vez em quando chega a mim. A pergunta é: por que que na missa, na hora da Eucaristia, o sacerdote não distribui o vinho? Somente ele toma. Ele dá do pão, que é a hóstia, mas o vinho, os fiéis não participam. Por quê? Já que a Bíblia, na instituição da ceia, o Senhor falou que todos deveriam participar, tanto do primeiro elemento, que é o pão, o símbolo do corpo de Cristo, como do vinho, que é o símbolo do seu sangue. Mas por quê? Na Eucaristia da Igreja Católica Apostólica Romana, isso não acontece. Se você já sabe a resposta, esse vídeo não é para você. Mas se você não sabe, fique até o final, que você vai encontrar detalhes que vão lhe chamar a atenção. Fica comigo. Olá, eu sou o pastor Gilberto Esteves, pastor da Igreja Batista Missionária de Paragominas, uma igreja genuinamente missionária. Queridos, essa pergunta, ela frequentemente chega a mim. Algumas pessoas têm essa dúvida, e até mesmo aqueles que participam da ICAR, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Por que eu estou dizendo a frase completa, Igreja Católica Apostólica Romana? Porque nós somos católicos. O termo católico significa universal. Então, se eu disser que eu sou católico, eu não estou faltando com a verdade, tá? Eu não sou católico apostólico romano, porque nós não temos origem em Roma, nós temos origem em Jerusalém. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. O assunto é este: por que o sacerdote não distribui o vinho? Então vamos lá, respondendo desde já essa pergunta. É o seguinte: tudo parte da doutrina da transubstanciação. Que doutrina é essa? É a doutrina que ensina que na hora da consagração dos elementos, o pão se transforma em corpo vivo, real de Cristo, e o vinho, o sangue. Essa doutrina, ela não é bíblica, mas é como eles ensinam, ok? Por que ela não é bíblica? Porque o pão, amados, ele não se transforma em corpo, é apenas um simbolismo, é apenas uma analogia que ali está, tanto com o pão como com o vinho, tá? Mas eu vou explicar isso mais à frente. Acontece que, na doutrina católica, já que os dois elementos, eles se transformam tanto no corpo como no sangue de Jesus, fica inviável distribuir o vinho, porque pode ser que ele derrame, ele caia da mão da pessoa, tá? E isso se tornaria uma profanação, segundo eles, tá? Se o vinho cair no chão, ele não é mais utilizado, ele se perde, então isso seria uma profanação. Por isso que, quando os católicos vão receber a hóstia, eles geralmente colocam uma mão sobre a outra, não é? Para que o sacerdote coloque a hóstia em suas mãos e assim eles possam ingeri-la, ok? Já o vinho, se num dado momento eles tropecem, ou então alguma coisa aconteça e o vinho desperdiçar, é considerado uma profanação. Assim eles explicam. Esta é uma das razões do porquê o vinho não é distribuído. Mas, dentro dessa perspectiva da transubstanciação, isso pode até fazer sentido. A questão é que essa doutrina não tem na Bíblia, amados. A transubstanciação, ela não convém por diversos fatores. E um deles é que o corpo de Jesus, ele não se transforma em pão e nem o vinho em sangue, tá? O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, ele é bem claro quanto a isso, porque se o corpo se transformasse, ou melhor, se o pão se transformasse em corpo, Cristo teria que morrer diversas vezes. E diga-se de passagem que todas as vezes que uma missa é celebrada, eles fazem a Eucaristia, ou seja, eles fazem a distribuição dos elementos, ou do elemento, no caso, né? E aí Cristo teria que morrer diversas vezes.
para que ele pudesse estar presente em corpo. E a Bíblia diz que Jesus morreu uma vez por todas, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, oferecendo-se como sacrifício para os nossos pecados. Então, isso não faz sentido. Só aí, essa doutrina da transubstanciação já caiu por terra. Mas vamos ver o que o escritor aos Hebreus nos diz. No capítulo 9, a partir do versículo 25, diz assim: nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, olha só, não é? Como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com o sangue alheio, falando do sacrifício lá do Antigo Testamento. Aí ele diz: ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. O versículo 27. E assim como os homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Então, esta passagem, ela é clara e já joga por terra a doutrina da transubstanciação. Jesus, ali, ele está na instituição da ceia, ele diz: comei e bebei dele todos. Aí ele vai entregar o pão e vai entregar o vinho, porque são símbolos do seu corpo e também do seu sangue. Por outro lado, queridos, se nós formos observar a questão da analogia, só para vocês terem uma ideia, que não é algo literal, o corpo e o sangue. Jesus se identifica como a porta, não é? A porta de entrada das ovelhas, em João capítulo 10. Jesus diz que ele é o caminho. A Bíblia diz que ele é a raiz de Jessé, ele é a estrela da manhã, ele é o leão da tribo de Judá. Ou seja, Jesus é um leão. Fisicamente, tudo isso são analogias entre muitas outras que nós temos nas Escrituras. Então, amados, essa doutrina da transubstanciação, ela não é bíblica, ela não convém, tá? Porque na hora de consagrar os elementos, o pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho, ok? Sem considerar, irmãos, que entra um fator também econômico. Seria muito complicado em toda a cerimônia católica apostólica romana eles terem que ceder o vinho. Já pensou ter que comprar barris e barris de vinho para que pudesse passar para o povo, que não é pouca gente, não é? Então, eles não entregam o vinho, somente o pão, tá? E isso não é correto. Na hora da Eucaristia, na hora da celebração da ceia, como nós chamamos, todo o povo precisa participar dos dois elementos. Agora, sejamos justos, tá? Não é toda a Igreja Católica Apostólica Romana que, eu vou simplificar, vou chamar de ICAR. Não é toda ICAR que procede assim. Existem algumas poucas que entregam, sim, o vinho e o pão, tá? Ali pela hóstia. Como é que eles fazem isso? O sacerdote, ele imerge a hóstia no vinho e coloca na boca do fiel. Ou seja, para que ele participe tanto do pão como do vinho. Aí está certo. Aí está certo. Porque, já que eles acreditam que se o vinho cair, ele será profanado, então o sacerdote ele tem o cuidado de ficar com o cálice de vinho nas mãos, ou na mão, perdão, e aí ele coloca a hóstia, molha e coloca na boca do fiel. Daí está certo, tá? Sem considerar o fato da transubstanciação, né? Estamos falando da participação, tanto do pão como do vinho. Entenderam? Então, amados, assim nós respondemos esta indagação que de vez em quando chega a mim. Mas, pastor, por que na Igreja Católica os fiéis não participam do vinho, somente do pão? Então, a resposta está aí. Em primeiro lugar, por causa da doutrina da transubstanciação, e devido a essa doutrina, tá, o vinho não pode ser desperdiçado, não pode cair, que ele será profanado, mas explicamos que essa doutrina ela não convém, ela não procede em termos bíblicos, ok? Argumentamos com Hebreus 9, a partir do versículo 25, e existem outros textos também, mas isso é só a nível de entendimento, ok?
Você já sabia desta resposta? Se você já sabia, coloca aí embaixo o seu comentário. Deixe o seu like neste vídeo e, se possível, se inscreva no nosso canal para que possa nos fortalecer e nos incentivar a fazermos mais reflexões como esta para a sua edificação. E assim nós estamos terminando. Deus abençoe a sua vida, toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém.